Jesus, quero compartilhar algo com você que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, no verso 22 em diante. Diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles estando sobre o mar. E quando o viram sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. A história do capítulo 14 ela começa com a morte de João Batista, né? A filha de Herodias pede a cabeça dele e Herodes vai lá para cumprir o juramento que foi feito em frente aos convidados. Ele decepa João Batista, entrega a cabeça dele numa bandeja. E então João Batista é sepultado. Jesus descobre, os discípulos vão falar para ele que havia acontecido com João Batista e Jesus sobe ao monte a orar. E vendo a multidão, Jesus ela se aproxima e aí é quando acontece a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, né? Fora mulheres e crianças. E após isso, Jesus volta ao monte e vai orar de novo, como a história contou. E aí os discípulos descem por sobre o barco e aí vão ao mar. E esse mar ele fica revolto. Em meio à madrugada, Jesus aparece andando por sobre as águas e deixa todo mundo terrorizado, deixa todo mundo com medo. Ora, a última experiência de Jesus no barco tinha sido aquela que ele acalmou o vento e o mar enquanto dormia. Os discípulos clamavam por ele e os discípulos ficaram aflitos. E agora mais uma vez eles estão no barco e mais uma vez o vento ele assola esse barco e as ondas vão por cima dele. E acontece algo que eu queria chamar a sua atenção aqui, que é quando Pedro ele pula na frente e diz: Senhor, se és tu, manda que eu vá. E aí Jesus vem. Diz: venha, né? E ele vai. O mesmo Pedro que quando estava à margem, ele falou: Senhor, não pescamos nada, mas pela tua palavra eu vou. E pela palavra de Jesus ele veio. O que acontece é que Pedro perde o foco de Jesus. No meio da caminhada, Pedro perdeu o foco. Pedro passou a olhar para a ferocidade dos ventos. Ele passou a olhar agora não mais para o Jesus que tinha dito venha, ou por aquele Jesus que ele tinha tido todas as experiências, mas Pedro passa a olhar agora para os ventos. A força dos ventos faz com que a fé de Pedro se transforme em medo, e esse medo faz com que ele não veja mais Jesus, e sim as circunstâncias. E aí ele afunda, clama, Jesus o recolhe e fala: homem de pequena fé, por que duvidaste? E aí Jesus entra no barco e o vento cessa. E são tempos de mar revolta, é verdade. São tempos de angústia, são tempos de aflição, são tempos de incerteza, sim, são tempos de incerteza. E o interessante é que a primeira vez que Jesus vai ao barco, ele acalma o vento e o mar. E na segunda vez ele fez Pedro andar sobre as águas. Muitas das vezes, a gente espera que Jesus e Deus, eles agem da mesma forma sempre. Só que Deus, ele tem o seu modus operandi. Então, querido, muitas das vezes ele cessará o mar, mas muitas das vezes você vai ter que andar sobre as águas. Muitas vezes você vai ter que atravessar essa circunstância, muitas das vezes você vai ter que atravessar isso que te aflige, para você poder seguir até Jesus. E para você chegar no caminho de Jesus, que é o caminho do propósito, você precisa entender o tamanho da sua fé. Quando Jesus fala homens de pequena fé, Pedro tinha fé, mas essa fé ela não era aperfeiçoada a ponto de fazer com que Pedro chegasse até Jesus. Não. Entenda que a dimensão da sua fé ela determina o caminho do propósito, irmão. Pode ser que você tenha fé para sair do barco, mas pode ser também que a sua fé seja tão pequena que você consegue sair do barco, mas você não consegue perseverar pela circunstância.
Pode ser que você não consegue caminhar por sobre as águas e chegar de fato a Jesus. Pode ser que a ferocidade dos ventos, pode ser que a braveza do mar, pode ser que a altura das ondas, elas te façam sentir medo. E esse medo, muitas das vezes, ele está te aprisionando a andar num caminho da vontade de Deus ou num caminho do propósito de Deus. Porque o medo, ele não é... O medo que te paralisa, o medo que te não deixa fazer a vontade de Deus, ele é pecaminoso. E foi esse medo que Pedro sentiu. Pedro sentiu um medo que fez com que ele afundasse e morresse. O medo que te faz morrer é o medo da incerteza. Então, muito mais do que se lançar sobre o mar, é se lançar sobre o mar através da palavra dele, através do venha. Mas é preciso também entender e saber que venha é esse, se de fato é a voz dele que estou falando. Porque entenda, irmão, maior do que a circunstância é o Deus que falou venha. Maior do que a circunstância é o Deus que falou lança a rede. E esse Pedro, ele chama muito a minha atenção nesse ponto, porque ele sempre é movido por aquilo que Deus fala, aquilo que Cristo falava. Quando estava mais, ele falou: Senhor, não pescamos nada, mas pela tua palavra eu vou, mas pela tua palavra eu lançarei a rede e voltarei lá, mesmo ele sendo um pescador experiente. E agora, mesmo em meio ao medo que ele estava dentro do barco, ele falou: Senhor, manda que eu vá, que eu vou. Se tu és o Filho de Deus, ele foi. O problema é que no meio da caminhada a gente começou a olhar demais para a circunstância. A gente começou a dar muita audiência para o problema, ou até os traumas antigos da nossa vida, eles tomam a gente. Parece que aquele problema que a gente pensou que estava resolvido, quando a gente começa a caminhar num passo de fé, ele vem à tona de novo e ele nos coloca e nos paralisa e nos faz afundar. E aí parece que lá dentro do barco era mais seguro. Só que se você ficar preso dentro do barco, filho, você não vai ter experiências que te levem a Jesus. Ficar preso dentro do barco é amordaçar a boca daquele que te sustenta. E a gente está muito preso dentro do barco. Hoje a gente está preso dentro de casa, né? A gente não pode se tocar, a gente não pode falar. Mas a gente pode caminhar por sobre as circunstâncias. A gente pode caminhar por sobre o mar revolto, sim, irmão. Porque ele nunca disse que a caminhada seria sobre um mar tranquilo. Não. Mas ele sempre disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, por mais que o mar esteja revolto, como o escritor de Hebreus fala lá em Hebreus 12:2, por isso eu fixo atentamente os meus olhos em Jesus, que é o autor e consumador da minha fé. Foi isso que Pedro devia ter feito. Porque enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andava por sobre o mar. Enquanto Pedro olhava para aquele que tinha falado venha, ele andava por sobre as águas de um mar revolto. Mas quando Pedro começou a olhar para a revolta do mar e ele perdeu o foco de Jesus, ele começou a afundar. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero trazer para você algo no teu coração. Fixe os seus olhos em Jesus. Alargue a tenda da tua fé. Tenha experiências com Deus que te levem a crer nele mesmo em meio ao mar revolto. Porque o mar será revolto. O mar continuará sendo revolto. E nunca se esqueça que você vive em um mundo caído. E a tendência é do mar se revoltar mais ainda. Mas em meio àquele mar existe um Jesus, um Senhor, que entregou a tua vida, entregou a vida por ti em uma cruz. Ele se tornou maldição por mim e por você, para que quando o mar estiver revolto eu possa andar sobre as águas e me encontrar com Ele. Que através dessa palavra você possa receber o refrigério do Espírito Santo no teu coração. Que o Espírito Consolador que gera vida, ele vá de encontro a ti, onde quer que você esteja. Eu quero te convidar a orar nesse momento. Pai, bendito é o teu santo nome, Senhor. Graças te damos por tudo que tens feito. Oh Deus, o Senhor é bom, o Senhor é perfeito. E nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor conforte e console o nosso coração. Que o nosso coração não se deixe enganar pela idolatria que Ele mesmo criou. Mas também, Senhor, que as nossas aflições elas não tomem o lugar da nossa fé. E que possamos, Pai, em nome de Jesus, andar por sobre as águas em meio a toda essa circunstância. Que as questões circunstanciais elas não tenham maior valor do que aquilo que o Senhor tem falado a nós. Que nós possamos crer de todo o nosso coração. Que nós possamos ouvir a Tua voz em meio à tempestade. E que porque nós cremos, Senhor, que com uma palavra Sua todo esse mar se acalma. Mas também nós cremos, Senhor, que se for da Tua vontade, passaremos por esse mar.
Passaremos por essa revolta, passaremos por cima dessas ondas que tentam nos afogar. Mas pedimos força para manter nossos olhos fixos em Ti, Senhor. Pai, que o Senhor vá de encontro a cada coração que assistir esse vídeo. Que o Senhor vá de encontro a cada vida, a cada família que foi impactada com essa palavra, Senhor. Que o Senhor traga refrigério de alma. É o que eu te peço, Pai. Pelo poder que há no nome santo de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, guarde o teu coração, guarde o coração da tua família. Que Jesus seja o centro, seja o farol e seja o alicerce da tua casa. E que essa palavra ela edifique o teu coração. Que Deus te abençoe. Um beijão e tchau, tchau.